Oi, meu nome é Lucas Ayub e hoje eu vou retomar algo que eu fazia e gostava muito de fazer, que era pegar um vídeo para editar e mostrando passo a passo e comentando o porquê de cada uma das decisões. Então, vem comigo. Bom, estou aqui no meu Adobe Premiere, vou começar importando para cá. Então, eu vou começar editando os meus vídeos, né? Nessa retomada do canal. Então, vou aqui importar essa pasta de imagens, vai abrir os meus vídeos aqui e aí é super simples, né? É só jogar aqui para nossa timeline. E aí o que eu preciso fazer aqui agora é virar esse vídeo. Ele está na horizontal, eu quero ele na vertical. Eu venho aqui em Sequence Settings. Como ele foi gravado numa Sony A6500, ele foi gravado em 4K. Só que para material de rede social a gente sempre exporta em Full HD. É melhor já exportar na taxa de compressão correta, mas ainda assim a gente grava em 4K porque a gente pega a melhor qualidade da câmera, sem falar que é muito bom para você dar zoom. Por que a gente grava em 4K, embora sempre exporte em Full HD? Se você precisar dar zoom, aproximar a tua imagem, você pode fazer isso sem perder qualidade, sem precisar ficar esticando a imagem e não ter perda de nitidez. Sem falar que um vídeo gravado em 4K, exportado em Full HD, tem mais nitidez do que um vídeo gravado em Full HD e exportado em Full HD. Então vou colocar aqui 1080 por 1920, 30 frames por segundo, é bacana. Todo o resto aqui tá legal. E ok, pronto. Já veio que a nossa imagem ela foi preenchida. Eu vou mudar meu layoutzinho aqui para editar vídeo na vertical. E aí o que eu vou fazer agora aqui no Effect Control, vou dar uma rotacionada aqui na nossa imagem e colocar em 50. Minha cadeirinha velha de guerra, né? Mas vamos relevar isso daqui. Ó, esse aqui foi o primeiro vídeo que eu gravei, estava de dia, e é justamente falando sobre iluminação colorida, né? E aqui, bacana que a gente tem duas fontes de luz coloridas, né? Então tem uma azul desse lado e uma vermelha desse. Embora tenha sido gravado em perfil neutro, a gente precisa trabalhar bastante para esse vídeo ficar com uma cor bacana. Mas antes disso, vocês podem ver que se eu der o play aqui agora, vocês podem ver que o meu áudio ele está apenas do lado esquerdo. Então a gente precisa duplicar esse áudio, né? Como é que a gente faz isso? A gente clica aqui com o botão direito, vem em Audio Channels, e aí aqui ele só está do lado esquerdo, né? O lado direito, eu vou clicar com essa caixinha aqui para que ele fique do lado esquerdo também. Vou dar OK, e olha só, na nossa waveform já está com o áudio duplicado. Se eu der o play aqui agora, perceba que a gente já está com o áudio funcionando certinho. Ainda em áudio, vou tirar o meu boné e colocar o meu fone de ouvido, porque tem outras coisas que a gente precisa fazer aqui. Escutando o áudio, uma coisa que é importante ser dita é que o nosso áudio ele tem que estar sempre entre o -6 e o -12. Nessa região aqui é onde o áudio está bem equalizado, bem mixado, na verdade. Então, para rede social, para YouTube, esse é um padrão. Cinema é diferente, cinema costuma ser aqui, ó, entre -27 e -33, costuma ser nessa região. Para rede social é um pouco mais alto. Você pode até estender aqui, ó, para no máximo -3, mas tome cuidado, porque se chegar no -0, teu áudio vai estourar e a gente fala que é um produto audiovisual e todo mundo fala que metade disso é áudio, mas na verdade o áudio ele costuma ser até mais importante do que o vídeo. Um vídeo com uma imagem ruim você consegue continuar assistindo, mas um vídeo com um áudio ruim você não consegue continuar assistindo. Então vamos lá, Effects, eu já tenho alguns presets, um que eu gosto muito é o Multiband Compressor. Então se eu clico aqui para mostrar como é que ele está, eu coloco em Broadcast, costuma resolver o problema principalmente dos níveis. Então aqui eu já chego mais perto, eu vou dar um ganhozinho aqui de +3, já está bacana. Além disso, eu ainda vou colocar um de-reverb. O que é um de-reverb? Ele vai tirar um pouco do reverb que tá, principalmente porque a minha sala ela não é bem tratada acusticamente. E aí uma dica valiosa
tanto o de-reverb quanto o de-noise, que serve para tirar ruído, é bacana que você coloque sempre uma porcentagem bem baixinha. Eu costumo colocar 7, e se você precisar de uma porcentagem maior do que isso, é só você duplicar. Eu vou colocar aqui 2 vezes, né? Ou seja, 14%, só que 2 vezes o preset costuma resolver. Já está melhor, já tirou um pouco do reverb da sala. O ruim é que isso vai deteriorando o áudio, né? Mas faz parte, é um preço que a gente precisa pagar. O que mais que eu posso fazer nesse áudio? Eu acho que tá bom, esse áudio não vai melhorar muito, eu poderia passar muito tempo mixando, colocando vários efeitos, mas esse não é o ponto-chave desse vídeo. E do jeito que tá, já tá bem bacana. Esse áudio foi bem captado com o microfone de lapela da Rode, o Wireless Go 2. Então tá bem aqui perto. O Rode tem uma qualidade de áudio bem bacana. Então, tirando um pouco do reverb e equalizando, né, fazendo uma compressão e deixando ali entre o -6 e o -12, já tá bacana. Não tem ruído, então tá legal. Pro áudio, isso aqui tá legal. O que a gente vai fazer agora? Vamos mexer na cor. Então eu venho aqui na parte de cor do Lumetri Color, do Adobe Premiere, e vamos começar a brincar com isso daqui. Ó. Uma coisa que eu quero muito é ter um contraste da minha pessoa para o fundo. Eu infelizmente gravei esse vídeo de dia, então a iluminação natural está atrapalhando o ambiente. Quando está mais escuro, por exemplo agora, a gente consegue ter um background mais colorido. Mas de dia, isso é o melhor que eu consegui fazer. Vamos começar fazendo correção de cor. Correção de cor é você pegar o seu vídeo e equalizar aqui de acordo com o seu histograma. Que é isso? É você mexer luz, contraste, exposição, balanço de branco. Essa é a correção de cor. Então o meu vídeo ele está com baixo contraste, principalmente aqui nas baixas luzes. Então eu vou descer um pouco desses pretos. Vou colocar aqui ó, um -21, porque eu também não quero que fique muito estourado. Talvez eu até estoure um pouco mais. Vou vir aqui nas sombras e baixar um pouco mais. Olha só, imagino que um -55. Ó, já deixo com outra cara, ó como estava antes e como está ficando. Eu aqui nesse primeiro vídeo ainda não tenho uma iluminação frontal, uma key light, então eu vou acabar me misturando com o fundo. Faz parte, é um preço a ser pago. O que mais que eu posso fazer aqui? Ó? As minhas altas luzes estão estourando um pouco, então eu vou tirar um pouco da minha exposição. Ó, não posso tirar minha exposição, olha como é que ele fica, como o vídeo fica muito escuro, né? Não fica bacana. Então eu vou deixar minha exposição do jeito que tá, já baixei os pretos, vou aumentar um pouco o contraste aqui. O contraste ele acaba mexendo em tudo, então ó, se eu tirar ele volta a ficar cinza, se eu colocar muito ele fica muito forte. Vou acabar mexendo só nos pretos mesmo, vou deixar um pouco mais de sombra, vou colocar um 62 aqui. Os pretos, tá bacana, não tá estourando tanto, mas eu vou deixar um pouco mais escuro ainda, vou deixar para estourar mesmo, para ficar bem preto. Ó, então eu consigo ir até um -25, eu acho que fica legal, mais que isso eu acho que já começa a ficar ruim. Balanço de branco, é difícil mexer nisso daqui, porque foi gravado à luz natural, então não tem muito o que fazer. Saturação, eu posso aumentar um pouco da saturação aqui, um 111 já vai resolver. E olha só como estava antes e como é que ficou. Então já deu um pouco mais de vida, como eu disse, esse vídeo não foi gravado com uma luz principal, por isso que o meu rosto ele tá escuro em comparado com o fundo, né? Isso é uma coisa ruim, mas faz parte do processo. Vou vir aqui em Curves, e aí aqui a gente começa a brincar. Eu quero deixar esse azul mais evidente, venho no conta-gotas, clico no azul. Ele seleciona o azul para mim, eu vou até expandir aqui ó, essa seleção. Segurando o Ctrl, eu apago esses pontinhos, né? E aqui no Hue versus Saturation, o que é Hue? Hue é o nome da cor, é a matiz. Então, o nome próprio da cor. Eu escolhi o azul e a saturação é o quanto que a gente coloca ou tira dessa cor. Então, se eu mexo aqui no Vector Scope, eu consigo ver que ele está ultrapassando muito, está estourando essa cor. Então, vou dar só
uma acentuada para essa cor. Infelizmente, olha só como o azul ele perde poder porque o vídeo foi gravado de dia e a parede não ficou tão bem colorida como eu gostaria. A gente consegue corrigir isso também vindo aqui embaixo. Eu clico aqui, ó, nessa cor que é um roxo, um violeta, e vou mudar um pouco da cor dela. Olha só, eu consigo ajustar ela para chegar mais perto da cor que eu quero, que é esse azul. Então, olha só, eu vou aumentando isso daqui, ó, para a gente conseguir mexer bastante nessa cor, tá vendo? Consigo até mexer um pouco mais aqui, ó. Olha como é que estava antes e como ficou depois. O azul ele ganhou mais presença, né? Acho que dá até para melhorar isso daqui. Dá para melhorar isso daqui. Acho que assim tá legal de azul. Depois a gente volta para mim, né? Que não tá bacana. Acho que na verdade é isso que a gente consegue fazer de azul. Dá para tirar um pouco mais dessa saturação aqui. Ficou muito forte, né? Se a gente colocar mais, fica bem legal, mas vamos tentar deixar o mais homogêneo possível essa parede. Então, olha só como é que estava antes, como é que ficou, como é que estava antes de tudo e como é que está ficando, né? Vamos mexer um pouco nesse vermelho. Confesso que isso daqui vai ser um desafio. O que eu posso fazer é tirar um pouco dessa saturação do vermelho aqui, ó. Então, seleciono a área que eu quero trabalhar e tiro um pouco dessa saturação. Só que perceba como eu acabo tirando um pouco da vida do vídeo. Olha, aqui eu tô com ele bem forte, né, bem presente. E aí se eu tiro um pouco dessa saturação, eu tiro um pouco da vida também, né? Então vou tirar um pouco dessa saturação, só para deixar o meu rosto mais parecido com o normal, mas não vou tirar muito também, até porque se eu tirar muito do vermelho, a minha cadeira ela acaba perdendo um pouco da cor, né? Então eu vou tirar só um pouquinho. E aí, se não me engano, no decorrer desse vídeo eu começo a mudar as cores. Isso vai dar trabalho. Então, olha só. Eu começo a misturar um pouco das cores, né? Ó, daqui, se não me engano, eu coloco um verde e azul. E aqui já não começa a ficar tão legal, ó. Se eu tirar isso daqui, olha como é que fica. Fica bem estranho, né? Então a gente vai ter que fazer um pouco de magia. Vamos tentar tirar um pouco da saturação geral disso, ou então uma coisa que talvez possa ajudar é vir aqui no Basic Correction e reduzir um pouco desses highlights. Eles estão bem estourados. Vamos deixar aqui em menos 21. Isso aqui deve ajudar um pouco. Os whites, se a gente baixar muito, o vídeo todo fica escuro, não é a ideia. Então, acho que não adianta mexer muito nisso agora. Ó, já melhorou um pouco, né? Quando eu começo a mexer e brincar com as cores. Então eu acho que vai ser isso daqui. Como eu disse, como esse vídeo não tem uma luz principal para o rosto, ele fica super flat, o meu rosto ele fica escuro, né? Não seria o ideal. Esse é o primeiro de 5 vídeos que eu gravei para poder retomar os movimentos aqui do canal e também do meu Instagram. E como ele é o primeiro vídeo, ainda foi tirando a ferrugem da engrenagem, mas para os próximos esse problema aqui já melhora. Então tá, eu tô percebendo que aqui já tá ficando terroso, sabe? Então vou aumentar um pouquinho o contraste. Vou colocar aqui em 32. Sei que vai ficar bem forte, bem forte. Mas como a ideia aqui é falar de cor, eu acho que o vídeo não fica prejudicado, principalmente porque aí as cores sim são ressaltadas, né? Aqui tá bem forte, ó, se eu tirar os efeitos só como é que tava antes e como é que ficou. Então aqui a gente já começa a brincar. Essa cor aqui tá me incomodando, porque esse lado aqui era para ser todo vermelho. Então o que eu vou fazer é algo bem bacana. Eu vou, na verdade, olha só, na parte de curves, olha só como é que tá, né? Essa parte de rio aqui eu vou tirar tudo, então vai ficar normal. Eu vou criar mais um Lumetri Color, e aí para esse segundo Lumetri Color eu vou desenhar uma separação aqui, então 10% só para melhorar. Uma separação aqui, uma linha bem no meio. Deixa eu melhorar isso daqui, acho que aqui vai ficar legal. Fit.
E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui no Curve, e aí eu vou mudar esse violeta que não tá bacana pro azul, porque eu quero que metade fique só azul. Olha só, tá vendo? Quero que fique só azul. Esse azul aqui tá legal pra mim, um azul bem homogêneo. E aí tá vendo que tá, olha só, tá uma linha certeira aqui, isso é estranho. Como é que a gente suaviza isso? A gente vem aqui nessa máscara que a gente criou e coloca um pouquinho de feather, olha só. Então 500 de feather, é um feather bem grande. Olha só como é que já fica bacana o nosso vídeo. Vou fazer a mesma coisa, só que para o outro lado, então vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesse Lumetri Color e vou inverter para que aí eu trabalhe só do outro lado. Ó. Vou tirar isso daqui. E aí a ideia agora é transformar esse rosa, esse magenta, né, num vermelho, num tom de vermelho, que é exatamente o que eu queria quando eu gravei essa cena originalmente. Então vamos mexendo aqui de uma forma que fique mais suave possível. Difícil trabalhar isso na pós, mas a gente consegue alguns resultados bem bacanas. Olha só, eu acredito que aqui já começa a ficar legal. Vamos voltar para o nosso Lumetric inicial e vamos tirar isso daqui do vermelho só para a gente controlar. E aos pouquinhos a gente vai mexendo. Eu vou acabar abrindo mão do meu tom de pele para que a cor fique ressaltada. Então faz parte. Ó, vou chegar aqui e vou renomear isso, na verdade. Vermelho, só para ficar mais fácil. E esse daqui vou renomear também. Azul, para que eu saiba exatamente o que é aqui. Beleza, acho que isso daqui já está legal. O que eu vou fazer agora é criar um Adjustment Layer vertical. Vou criar uma camada de ajuste para eu conseguir colocar uma vinhetinha. Ó. Muita gente defende que a camada de ajuste é até melhor do que você aplicar direto no vídeo, mas dependendo do caso não faz muita diferença. E eu vou deixar essa camada de ajuste aqui só para a vinheta. E por que eu criei uma camada de ajuste? Porque eu vou começar a dar zoom nessa imagem. E conforme eu dou zoom, a vinheta ela vai começar a desaparecer. Então o que eu vou fazer aqui, voltar para o Lumetri Color, vir aqui embaixo, clicar na camada de ajuste e colocar uma vinhetinha. -7, imagino que vai resolver. E olha só como estava antes e como fica depois. A vinhetinha dá um direcionamento do olhar. Isso é muito bacana pra gente. Beleza, essa vinhetinha está aqui. Vou fazer uma coisinha também aqui ainda no Curves. Eu vou vir aqui ó, em Luma e Saturation e vou tirar a saturação das baixas luzes. Por quê? Porque eu quero que o preto ele fique realmente preto. Então, vou até deixar um pouquinho aqui assim. Então a gente já consegue dar... A olho nu é muito difícil ver alguma diferença, mas perceba que principalmente na minha calça, sem e com, o preto ele fica mais preto, isso é bacana. Se eu mexesse aqui nos highlights, eu teria que tomar muito cuidado, porque senão eu ia começar a mexer aqui, ó, nas cores da nossa parede, que é o que tem de mais claro aqui, né? Então eu vou deixar os highlights como eles estão e mexer só no preto, só para ficar um pouquinho melhor. Isso aqui para mim ainda me incomoda, porque tem uma faixa muito gritante separando as cores aqui, ó, principalmente se eu coloco um zoom aqui no meu rosto. Mas isso daqui é o preço a ser pago por não ter colocado uma luz principal. Então perceba a diferença principalmente no próximo vídeo, de como é que vai ficar. O som tá ok, a cor tá legal, principalmente pra gente que vai falar exclusivamente de cor nesse vídeo. E aí, olha só que engraçado, o 4K eu consigo dar esse zoom sem perder qualidade. E eu vou dar esse zoomzinho só para tampar o meu pé e aquele fio que ficou ali embaixo. Então 58 como base tá bacana. Eu vou começar a dar zoom nos cortes, deixa mais dinâmico. Então agora o que a gente vai fazer mesmo, efetivamente, é fazer os cortes.
Então vamos lá, principalmente me baseando na waveform aqui do áudio, eu gosto de já começar cortando o que não é áudio mesmo, né? O que era só um começo. Então olha só, onde não tem fala, eu já vou começar cortando. Por que que eu já vou começar cortando onde não tem áudio? Porque como eu gravei basicamente uma conversa, essas pausas longas eu sei que não tem nada, às vezes sou eu que errei alguma coisa. Então eu vou começar cortando tudo isso. E eu gosto de cortar e usar um comando que é o Shift Delete, porque ele junta, e aí eu uso o Ctrl Shift D. Vamos ver se foi. Ó, aqui, ó. Ctrl Shift D, porque ele cria essa transição padrão de áudio, tá? Isso pode ser citado, eu vou até cortar um pouco mais aqui. E essa transição no áudio ela é muito importante, porque aqui a gente evita alguns glitches que às vezes dá. Esses glitches é uma transição brusca, que fica isso pra gente não é bacana. Uma coisa que dá pra fazer mesmo é fazer todos os cortes, depois selecionar tudo e dar o Ctrl Shift D. E é isso que eu vou fazer. Acho que eu vou ganhar mais tempo fazendo isso. Olha só, isso aqui acontece bastante, ó. Às vezes você está pensando, tem uma pausa longa, então a gente corta isso daqui. Essas pausas um pouco maiores também vamos cortar. Até porque esse aqui é um vídeo que vai para o Instagram, então ele precisa ser mais dinâmico. Não dá para ser tão espaçado, embora eu goste de vídeos espaçados. Hoje em dia o padrão de consumo não é esse, então a gente tem que seguir esse padrão de consumo. Beleza, tirei todas as pausas grandes. O que eu vou fazer agora é escutar e ver o vídeo do começo ao fim. E sempre que tiver um misspeaking, toda vez que eu falar uma palavra errada, toda vez que eu falar uma frase e não gostar dessa frase e voltar do começo, eu também vou cortar, porque essa ideia é deixar o vídeo dinâmico. Eu vou cortar tudo que não é importante, todos esses errinhos, todas essas pausas longas e principalmente quando eu faço a frase de novo. Então já volto aí. Olha só, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu cheguei até mais ou menos 40 segundos do vídeo e percebi que até agora eu vou começar a descartar tudo que eu já editei e cortei, porque daqui pra frente eu decidi começar de novo. Então eu vou simplesmente deletar tudo isso daqui, e por isso a importância de você ver o seu vídeo do começo ao fim. Como esse aqui é um vídeo que eu editei há muito tempo, é bacana a gente prestar atenção nisso, senão você faz exatamente o que eu acabei de fazer. Edita muita coisa e acaba perdendo esse material. Outra dica bacana é, se você quer acelerar o ritmo da sua edição, você pode apertando o L ou o J, o L para acelerar e o J para reduzir a velocidade. Então você consegue ouvir o seu vídeo em 2, 4, 6 vezes, é só apertar o L. Quanto mais rápido você aperta o L, ou quanto mais vezes você aperta o L, mais rápido fica o seu vídeo. Então olha só, Não tem apertei uma vez, então não tem disposição para colocar algum enfeite, alguma coisa. sacaram? Em 4 vezes já até perde o áudio. Então é bacana porque a gente consegue editar mais rápido os nossos vídeos. Estou tirando todas essas pausas longas aqui. Na verdade, não tão longas, né? Mas todas essas pausas não ficam bacana para um vídeo de rede social. Principalmente para o Instagram e TikTok. Outra mania que eu tenho muito é de ficar salvando o vídeo. Eu vim do Sony Vegas e uma coisa que a gente não podia deixar de fazer é apertar o Ctrl S, então fiquei calejado para não perder projetos nem avanços, sempre dá um Ctrl S. Olha só, já terminei meus cortes e agora o que eu vou fazer é selecionar tudo, Ctrl Shift D, então ele vai colocar essa transiçãozinha bacana em todos os cortes. Vou estender aqui a minha camada de ajuste, que é onde está a minha vinhetinha, né? Então, olha só, sem a vinhetinha, com a vinhetinha, faz toda a diferença. Vou salvar. E aí, aqui a gente já começa a brincar com a movimentação. Para o corte não ficar muito estranho, eu vou começar a dar uns zooms para prender a atenção, sabe? Esse movimento prende a atenção da gente. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é sempre ter uma linha base. Então, olha só, tem uma linha que está bem aqui no meio, eu vou colocar aqui, ó, bem no meio mesmo, e outra que eu vou deixar aqui nos meus olhos.
Então, esse é o meu ponto de referência. Os meus olhos têm que estar sempre, ou o mais próximo possível, na mesma linha de visão. Então, se eu dou um zoom, eu tenho que continuar aqui. Eu não posso sair dessa orientação. Então, aqui eu estou em 58, vou colocar 72. E veja como ficou mais próximo, né? Inclusive, eu acho, na verdade, que eu vou tomar isso daqui como base. Vou copiar isso daqui e vou começar nessa proximidade. Não, vou começar com ele afastado mesmo. Acho que não tem problema. E aí, ó, beleza, eu já tenho um plano aberto, um plano fechado. O que eu poderia fazer aqui já é simplesmente ir pulando de corte em corte, deixando aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado. Mas a ideia é deixar esse vídeo mais sensível. Então eu vou escutar e sempre que eu sentir que teve uma mudança de assunto, uma mudança no tom, eu vou aplicar o zoom. E se eu achar que eu estou falando a mesma frase, eu só fiz um corte porque eu respirei e demorei um pouco mais, eu vou deixar no mesmo enquadramento e não tem problema. O único detalhezinho aqui no final é que, como é uma despedida, eu falo, então é isso, até o próximo vídeo. Eu vou deixar um zoomzinho, só porque a ideia é que realmente preste mais atenção em mim. Quanto mais próximo da câmera, mais empatia a gente tem do espectador. Só estou sentindo uma diferença toda vez que eu troco de câmera, porque a minha câmera original ela está um pouquinho para o lado, né? Então vou salvar o projeto original e vou só centralizar aqui também. E aí eu vou dar um Ctrl C e sempre que eu tiver esse enquadramento aberto, eu vou aplicar essa centralização. Outra dicasinha bacana, principalmente para quem tem computador mais leve, aqui no meu caso eu estou rodando o Adobe Premiere e o OBS, então ele está dando uma travadinha, está ficando mais lento. Eu vou colocar aqui a exibição em 1/4, então só de fazer isso, o preview já fica mais leve, né? Ainda está demorando um pouco, o que dá para fazer aqui é deixar em 10%, porque ele reduz. E como aqui eu só quero verificar onde que tem plano aberto, onde que tem plano fechado, não tem problema, sabe? Eu só quero que carregue mais rápido. Pronto, alinhei do jeito que eu queria, vou voltar aqui ao Fit, vou voltar aqui para o início, salvar, e aí o que eu vou fazer agora são duas coisinhas. Primeiro, eu acho que vocês já viram que o tempo do vídeo está aqui em menos de 1 minuto, 59 segundos. Como é um vídeo para Instagram e TikTok, eu gosto de deixar até no máximo 59 segundos, porque aí ele vai para o Reels, tem uma divulgação melhor, distribuição, então é bacana. O que eu vou fazer aqui agora é colocar a minha logo e colocar uma musiquinha. Vou começar pela música. Vou escolher uma musiquinha de um estúdio que eu gosto muito, que é o Estúdio Ghibli. Vou escolher aqui esse remix, nessa pegada meio lo-fi assim. Então vou colocar aqui bem do comecinho, vou cortar do tamanho específico. Como não é um vídeo que precisa ter o áudio bem trabalhado, nem nada, eu só quero uma musiquinha de fundo para ficar gostoso, porque o mais importante é o que eu estou falando. Vou deixar essa musiquinha de fundo e aí é aqui que entra a magia. Toda vez que a gente usa uma música de fundo, ela não pode necessariamente sobressair a nossa voz. Então, se eu isolar a minha voz aqui... Oi, meu nome é Lucas Ayub e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre... Eu consigo ver que a minha voz está aqui, ó, entre o -6 e o -12, numa altura bacana. E se eu isolar a música, ela também às vezes chega nesse nível, tá aqui, ó, batendo até -6. Então vou dar aqui, ó, botão direito, áudio ganho, e vou dar um -17. Perceba que agora ela tá aqui, ó, no -30. Aqui é uma altura bacana para música de fundo. de branco, Então se eu chapado, solto, exibida, fica legal. deixar isso mais interessante, não tem muito recurso, então não tem... A ideia é que seja só uma ambientaçãozinha mesmo. Estou pensando inclusive tirar o meu D-Reverb, vamos fazer esse teste. Seleciono tudo, botão direito, remover atributos, eu vou selecionar somente o D-Reverb. Eu poderia tirar todos os atributos, mas não, eu quero só ele. Só porque eu quero que o meu áudio
quero que o meu áudio e a música se casem, então deixa eu ver se melhora tirando essa supressão do reverb. Oi, meu nome é Lucas Ayub e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre um recurso que eu usei muito quando eu estava começando. Já melhora um pouco, confesso que esse reverb me incomoda, mas acho que faz um pouco de parte. Eu vou deixar só um, eu tinha colocado 2 vezes o plugin, esse aqui é um denoise. Vou deixar só uma vez, eu acredito que já vai melhorar, ou seja, só 7%. Oi, meu nome é Lucas Ayub e hoje eu vou comentar um pouquinho. Já está muito bacana. Vou colocar agora a minha logo. Então o que eu fiz aqui foi adicionar a logo no cantinho, só o símbolo dela, colocar a musiquinha de fundo, colocar a logo completa no final, sempre com fade out, né? Então olha só como é que termina o vídeo. Se eu der um playzinho, ele termina com fade out e aí sim aparece a logo. A ideia é ser isso. E também coloquei o que é muito importante, que é a legenda. Hoje em dia, um vídeo sem legenda é um vídeo com baixo engajamento, sem falar que um vídeo com legenda ele é inclusivo. Tem gente que não quer escutar ou simplesmente não consegue escutar o teu vídeo. Então é importante que você tenha legenda. Aqui eu gosto de deixar o meu vídeo sempre com essa bordinha. Então eu deixo esse background mais suave, menos opaco, só para dar um contraste, a sombra mais baixa também. Geralmente eu uso com a cor da identidade visual do cliente. No meu caso eu vou deixar pretinho mesmo, com a tipografia que tem a ver com a minha identidade visual. Eu gosto dessa coisa mais antiguinha, então coloquei uma fonte serifada, uma tipografia serifada. Bom, então é isso. Espero ter contribuído de alguma forma, principalmente mostrando um pouco da prática. E até o próximo vídeo.